Aí não, aí sim, né? Aí, papai. Agora, agora sim. Vamos E aí? embora ou não? Embora, o pessoal tá entrando aí com tudo. E agora vamos embora, Britão. E aí? Vamos mostrar para essa galera. A ideia da live, né, foi mais depois de uma dúvida que surgiu de uma cliente. E quando eu postei, tipo, era um problema geral, né? A gente viu ali, era um problema geral, né? Então, eu disse, não, chamar alguém aqui melhor do que eu que possa me ajudar nisso. Vamos Se embora, vamos apresenta embora. aí, eu sei que todo mundo te conhece, mas custa nada, né? Apresentar aí quem é. Aí, se apresentar o Brito, ó. Deixa eu subir aqui o. Voltei. Voltou. Vamos. Então, mano, seguinte, a gente vai começar com a ideia que eu coloquei aqui. Tem gente que usa chapa, tem gente que usa churrasqueira, tem gente que usa broiler, e aí a galera fica nessa dúvida, né? Às vezes, pô, eu tô usando chapa, será que chapa é a melhor opção para mim? Pô, eu tô usando churrasqueira, se eu mudar para churrasqueira, o que é que vai acontecer? Então, assim, galera, se vocês, a gente vai estar falando aqui, se surgir alguma dúvida, vai anotando aí, para que no final a gente vai tirar. Teve gente que já colocou algumas dúvidas lá, o André Ariana aí, O ó. André é sempre ele, né? Deixa ele comigo. E daí, ó, no final a gente vai estar abrindo para algumas perguntas. Teve gente que já colocou algumas perguntas lá na caixinha que a gente deixou, tá? Mas aí no final a gente vai liberar aqui para vocês fazerem perguntas, beleza? Britão, a gente vai três etapas. Vai falar de chapa, vamos falar de churrasqueira e vamos já falar de broiler. E como a maioria da galera usa chapa, quer ver? Quem é que usa chapa? Fala aqui eu, só pra gente ter uma noção. No chat, escreve aqui, ó. Eu, quem usa chapa na operação? Digita aqui eu, só pra gente saber. Cadê a galera que usa chapa aí, pra gente ter uma noção? Bora lá, quero ver os chapeiros aí de plantão aí, quero ver quem usa chapa. Quem sabe Cadê fazer a galera que hambúrguer de usa chapa? verdade aí. Ó o Caio aí, ó. Aí, ó. Caião, Boa. eu. Olha aí, ó. Vixe. Aí a galera. Acredito que a maioria, né, pai? Maria, não tem como. Tem alguém de churrasqueira aí? Comenta churrasqueira. Quem é de broiler, comenta broiler, só pra gente ver. Quem é de churrasqueira, O comenta André é de churrasqueira. churrasqueira, né, velho? André é churrasqueiro. Quem é de Já que churrasqueira, aprendeu a fazer comenta hambúrguer. churrasqueira. Quem é de broiler, comenta broiler. Bora incluir Defumação. defumado Ah, aí o Rafa. também. Eita, aí sim, viu? Eu Churrasqueira. acho que eu lembro alguma coisa de defumação ainda. Tu sabe ainda? Eu acho que eu lembro. Ó, ó, churrasqueira de broiler, churrasqueira. Tem uma galera de churrasqueira aí, velho. Tem, olha aí. É pesada, pesada. Então, sobre chapa, mano. Vamos começar com a galera da chapa, que é a maioria aqui, tá? O que é que eu vejo de vantagem de chapa? As vantagens: velocidade, padronização e a única opção de se fazer smash. Confere isso aí. Confere, né? E detalhe, né? Se a gente pegar, o Berg, muitas vezes a pessoa chega para mim e fala, Brito, eu quero começar o meu delivery, eu quero começar a minha hamburgueria, o que que eu uso? Chapa, broiler ou churrasqueira? Eu falo, cara, vai de chapa, por quê? Veja bem, esse cara ele está começando, então ele pode fazer smash, hambúrguer alto, fritar ovo, passar pão, entendeu? Então ele faz tudo em um equipamento só. Se ele comprar churrasqueira, por exemplo, pode passar pão? Pode, né? Mas quem trabalha com churrasqueira sabe, o pão ele vai dar uma ressecadinha ali de leve ali no miolo dele, né? Então ele fica um pouco mais crocante. Você não consegue fritar um ovo na churrasqueira. Pô, Brito, lógico que consegue, é só colocar uma chapa em cima.
Ou seja, o cara ele vai ter que começar a adaptar, entendeu? Uhum. Para quem está começando, é mais uma dificuldade, né? Quanto mais for Exatamente. otimizar, Então, para perfeito. quem está começando, cara, eu só falo pro cara começar com churrasqueira se ele não tiver de jeito nenhum a forma de comprar uma chapa, que foi o meu caso, né? Quando eu comecei, eu não tinha dinheiro para comprar chapa, eu tinha uma churrasqueira em casa, comecei fazendo em casa mesmo, aquela de alvenaria, comecei fazendo hambúrguer ali na vizinhança. Mas a parada é, você que está começando, cara, compra uma chapa que você consegue usar aí, por exemplo, passar pão, fritar ovo, fritar bacon, fazer smash, hambúrguer alto e ter um controle maior ali do ponto da carne, tá? Coisa que com a churrasqueira e o broiler é um pouco mais difícil. Nada que com o tempo você consiga pegar, mas para quem está começando, o ideal é começar com churrasqueira, né? Que você consegue Chapa. ter um controle ali melhor. Eu acredito que vem assim, ó, chapa, broiler e terceiro churrasqueira, que é um nível a mais. Aí a pessoa vai falar assim, a gente já vai lá, mas eu só quero pontuar. Chapa, você quer aumentar, você gira o botão. Churrasqueira, meu irmão, se você não souber controlar o fogo, né? Porque você não vai dominar, não tem como dominar. Ah, eu domino, cara, não domina, né? Então você consegue ali controlar ele ali, aprendendo e tal, mas é muito mais difícil, né? É um nível a mais você fazer na churrasqueira do que na chapa, porque você precisa de mais temperatura, você gira o botão. Você precisa diminuir, você gira ao contrário. Então, assim, é mais fácil para quem está começando, tá? E tem a sua particularidade. Por exemplo, você consegue fazer uma crostinha melhor na chapa do que na churrasqueira, né? Então, eu acredito que eu iria por esse caminho, né? Chapa, você diz que você consegue ter mais padrão, você consegue fritar Velocidade, bacon, velocidade, fazer né? smash. Então, assim, fazer smash, então, cara, é uma, é uma, é uma entrada, ou seja, você está entrando no mercado, começa pela chapa. Se eu fosse, né, eu sempre dou essa dica para a galera, entendeu? Boa. Começa pela chapa, porque é mais simples, tá? Tá. Você vai Isso. apanhar menos. Não é que você vai, não é que você não vai apanhar, você vai apanhar, você vai apanhar menos. Uhum. A probabilidade de erro é menor. E assim, Brito, foi massa que tu falou, porque serve tanto para quem está começando agora, mas às vezes a gente está ali já com a operação fluindo, e às vezes a gente quer mexer em alguma coisa, isso já dúvida, pô, mano, será que se eu for para broiler, pô, será que eu vou para churrasqueira? Será que é o momento de fazer isso? E aí a gente traz aqui agora os benefícios que tem, né? E aí você calcula. Pô, mano, essa dica que tu falou mesmo de ser multiuso, né? Pô, pô, eu vou para churrasqueira. Eita, mas peraí, eu não tenho espaço para duas chapas, porque eu vou ter que ter churrasqueira e vou ter que ter uma chapa porque eu vou precisar fazer o ovo, eu tenho ovo na minha operação, eu não faço bacon no forno, eu uso ainda a chapa para fazer meu bacon. Então agora você já, epa, peraí, será que vale a pena ir? Ou é melhor ficar? Então essas dicas que tu deu aí servem tanto para quem está começando, quanto para alguém que está em dúvida da operação. Talvez se você não quer assar um ovo na churrasqueira, que você vai trocar e você não tem espaço para colocar uma chapa menor, o que é que vai acontecer? O cara não vale a pena, ou ele vai tirar do cardápio um item, né? O André falou que aqui, possivelmente, que a churrasqueira parece só vale a pena os ônus que ela traz de ele. Lá no final a gente vai falar de churrasqueira, né? Só que aí, Brito, agora sobre chapa ainda. A gente vai falar agora dos principais erros, né, que a galera que usa a chapa comete. Eu selecionei alguns aqui. Não esperar esquentar, chegar na temperatura correta, né? Usar a chapa fria. É, a galera confunde muito ter que ter chapa grande e não grossa. A gente sempre recomenda, não, chapa ela precisa ser grossa, não grande. Eu já vi gente substituir duas chapas de 1,20 m por uma de 60, no entanto, com 1 polegada. Né? A gente Exato. sabe que chapa a gente ganha muito mais em grossura, interessa mais ela ser grossa do que ser grande. Se você conseguir os dois,
maravilha, dependendo da sua demanda, né? Outro erro comum que a galera acha que, pô, não, o mercado disse que a partir de 18 milímetros é uma chapa profissional. Então eu vou meter hambúrguer congelado nela lá, o pão vai quebrar de todo jeito e ela vai dar. Eu já vi e ainda depende da questão do gás do cara, né, que ele vai estar usando, se é um gás profissional, se a vazão do gás tá boa. Mas mesmo em chapa profissional, talvez você vai precisar esperar um pouquinho ali para ela dar uma retomada se você lotar, principalmente se trabalha com hambúrguer congelado, né? Então, esses erros, mais alguns, o que é que tu tem aí para a galera em relação a eles no uso da chapa? Cara, no uso da chapa, eu também já vi também pessoas com chapa muito grande, porém com uma espessura ali mínima, 5, né? Não vai aguentar, não tem jeito. O que vai acontecer, tá? Quando você pega uma chapa muito grande, porém ela não tem uma espessura ideal aí de 1 polegada. Ela vai, quando você coloca bastante hambúrguer, ao invés de fritar o teu hambúrguer ali, né? Ter ali aquela reação que cria a crostinha, né? O que vai acontecer? Ele vai começar a cozinhar o teu hambúrguer e aí você vai começar a perder ali o líquido do hambúrguer, ele vai começar a encolher, ou seja, ele encolhe, você não tem crostinha, você não tem agilidade, né? Você não consegue atender a sua demanda e você não tem padrão. Então, quando a pessoa ela vê e fala, poxa, eu vou comprar uma chapa de 1 metro, ao invés de 60 centímetros. Aí a gente volta. Cara, o que acontece com as pessoas que, tipo, tá começando? Meu irmão, se você tá começando, você tem que começar com o que você tem mesmo e ponto. Você vai começar a se adaptar até você conseguir trocar. Por exemplo, quando eu comecei com uma fritadeira de bancada da Croydon, 2 cubas elétrica. Cara, a batata encharcava, irmão. Não tinha como. Não era a batata, não era quem estava fritando, era o equipamento, não tinha como. Quando aumentava a demanda, eu não conseguia ter ali uma temperatura e uma potência, né? Então, assim, quando, só a espessura não resolve, só o queimador bom resolve. Eu acredito que, por exemplo, não dá para você fazer uma chapa de espessura boa e colocar um queimador ruim. Aí, quem vai dar esse migué aí vai ser a empresa de equipamento. O Como é que fabricante. eu faço? Né? Como é que eu faço uma chapa de 1 polegada e coloco um queimador zoado? Né? Aí é o cara querer fazer uma economia burra. Né? É, Então, assim, e outra, né? Muitas vezes, onde o empreendedor ele erra muitas vezes ele não perguntar para quem fabrica, irmão. O cara fabrica o negócio, velho. Entendeu? O cara fabrica o negócio. Então, assim, cara, pergunta. Cara, qual que é o melhor para mim nesse segmento? Eu tô fazendo isso, a minha demanda é essa. Entendeu? Perguntou para um, pergunta para outro para ver se bate. Então, boa. assim, muitas vezes a gente compra, né? Quem aqui pode até fazer uma pergunta aqui para alguém, né? Para as pessoas que estão aqui. Quem aqui já foi naquela de falar, pô, velho, eu vou comprar esse equipamento aqui porque tá mais barato e eu não vou investir em um equipamento melhor. Eu vou comprar esse aqui. Não é nem porque o cara só tem aquele dinheiro. É porque ele entendeu que aquele tá mais barato e aí depois de 3 meses ele teve que trocar. Entendeu? Perfeito. Ou seja, ele gastou 2 vezes. Boa. Né? Quem aqui já fez isso, já comenta aí. Então, assim, chapa tem que ter espessura boa, igual o André falou, tem que ter um queimador bom, né? E tem que ter o gás correto. Isso. Porque muitas vezes, a gente que tem um negócio, a gente chega e fala, pô, mas o meu chapeiro é ruim. Peraí, cara, você já avaliou o equipamento? O equipamento está de acordo? O gás está legal? O queimador é bom, a espessura é boa, a carne é boa, aí beleza. Se o cara tá errando, não tá soltando, aí o problema não é nem do cara, aí a gente vai entrar em outras questões. O problema é de quem tá treinando essa pessoa. Isso. Entendeu? Sabe o que eu vejo com tudo isso, resumindo o que tu falou aí, mano, começa
com o que tu tem, só que entende o que tu tem, o que é que tu dá para fazer. Então Exato. vamos lá. Não, Eu peguei o cara essa semana. O cara tava começando, acho que é uma pastelaria, inclusive, o negócio dele. O cara é pastelaria. Vou aderir ao hambúrguer. Qual a chapa que eu compro? Eu vou pagar 10 mil, 12 mil na chapa? Não. Compra uma chapinha ali, pequenininha, e vai. Só que, com o investimento que tu fez e e com a chapa que tu tem, não dá, por exemplo, para tu trabalhar com hambúrguer congelado. Não dá, por exemplo, para tu encher a chapa de hambúrguer. Automaticamente que tu, testei o hambúrguer, começou a sair, a primeira coisa que tu vai fazer, que tu precisa fazer é o quê? Investir em equipamento. Pô, eu comecei com isso aqui. Tô começando. Só que aí você vai, o que, é que a galera quer? Não, eu comecei, tá aqui. O que eu tenho é isso. Só que eu quero soltar 100 hambúrguer numa noite. Não dá. vai. Se é para começar, tu vai soltar 10, 15, 20 ali. A partir do momento que começar a soltar mais, investe em equipamento. Querer que o equipamento dê mais do que é porque vai quebrar a cabeça, aí bota a culpa em chapeiro, bota a culpa no fornecedor, bota a culpa na gordura, Não, bota a culpa aí, em todo mundo, mesmo no bolso do cara que não quer investir no negócio, né? por exemplo, eu vou fazer uma pergunta para você. Hoje o teu moedor é o mesmo CAF Boca 22? Não pode ser, né? Não pode ser, não tem como, pô. E Entendeu? aí, uma dica rápida pra galera que tá começando, que eu falei até naquele story lá. Pô, Berg, minha chapa é de 5 milímetros, 8 milímetros. O que, que dá pra fazer aí nessa chapa? Mano, não dá pra usar um hambúrguer congelado. Resfria de um dia pro outro, ou acha uma temperatura ali. Que tem gente que não tem essa divisão. Eu não consigo tirar do congelador para respirar. Deixa fora. Só que tem que estar ligado para que não perca o suco da carne. Tem que deixar fora num período ou outro. Se tu fosse tirar do congelador para o resfriador, ia passar 10 horas, pô, não, eu acho que se eu deixar fora vai ter que ser 5. Vai ter que qual é esse tempo? Você tem que testar. Vai depender da temperatura da tua cozinha, vai depender da temperatura que estava congelado, vai depender de tudo. Então, a gente precisa primeiro pegar isso. Deixa fora, não bota congelado, bota resfriado o hambúrguer na chapa e sempre espera esquentar muito a chapa. Se eu tiver falando alguma bobeira, tu fala, tudo bem. Não, Mas, assim, por exemplo, tá? Se eu uso um hambúrguer quarteiro congelado, a primeira coisa é fazer o degelo dele. Ou seja, eu tiro do congelado e levo para o resfriado. Por quê? Porque é o que a vigilância fala. Entendeu? Independente da chapa. Oi? Independente da chapa? Eu preciso ser correto. Assim, não é porque eu estou na minha casa que eu não vou etiquetar os meus insumos. Então, a mentalidade tem que começar independente do tamanho, do espaço aonde você está. A mentalidade de empreendedor. Não, eu estou aqui em casa, não estou nem aí, não vou etiquetar nada. E quando você for para um lugar maior, você vai fazer a mesma coisa, pô. Entendeu? Então, assim, tirei do congelado, resfriado, é o que eu fazia, né? Tirava do congelado, resfriado, no dia seguinte estava 0 bala, sem perder o suco da carne, entendeu? Uhum. Então, eu tenho que fazer uma programação. Pô, Brito, mas isso é difícil fazer com os colaboradores. Irmão, tudo é difícil, nada é fácil, né? Então, assim, olha lá, dica pra galera. Quem precisa descongelar, coloca na cervejeira, que descongela bem devagar e perde. Aí, ó. E perde pouco. É isso. Ou seja, você faz o degelo e você não corre o risco de você prejudicar o teu hambúrguer e aí depois o cara ligar para você, Berg, e falar, olha, o hambúrguer tá soltando muito líquido aqui, ó. Mas o que você fez? Eu tirei e coloquei do lado da churrasqueira, pô. Eu tirei e coloquei do lado da chapa. E assim, dá para usar o congelado? Dá. Tem os benefícios? Tem. Só que qualquer vacilo que tiver, qualquer problema que tiver, vai afetar no final. Exemplo. Vou botar congelado lá. Botei. O tempo de ação congelado é óbvio que é diferente do tempo do refrigerado. Vai assar muito mais rápido o hambúrguer se você usar ele na temperatura refrigerada. Então, ele vai assar mais rápido. E se você for botar o congelado na chapa, qualquer problema externo que tiver, vai dificultar. Se o queimador tiver um entupimento,
se der problema no gás, se der problema na própria chapa, qualquer problema que tiver vai afetar o hambúrguer. Porque assim, ó, precisa estar com tudo redondo para poder ter um hambúrguer muito bom saindo, jogando ele direto congelado. Então, assim, o risco aumenta, você ganha em praticidade, mas aumenta no risco de qualidade, não é isso? Exatamente, exatamente. Então, assim, a gente tem que trabalhar dentro da regra, cara. Da regra, entendeu? Quer trabalhar diretão? Pode trabalhar. Por exemplo, só que você tem que tomar cuidado também. Ah, beleza, eu estou trabalhando direto com congelado, joguei na chapa estralando, eu vou servir no salão. Dependendo do ponto que o cara pedir, se você não fizer o processo correto, ele vai gelado. É. Entendeu? Então, assim, são questões que você tem que acertar como que você quer trabalhar. Entendeu? No teu negócio. Ah, eu quero trabalhar com ele refrigerado. Tira do congelado, faz o degelo, né? Por tantas horas ali. Quando você faz o degelo, é num refrigerado, não é você deixar do lado da chapa, né? Ou pegar e jogar na piscina, que a gente já vê a galera que faz churrasco, pega a carne e joga a picanha dentro da piscina para descongelar. Então não é isso. Então, assim, por quê? Porque não adianta. Uma vez que eu não faço isso, eu falo que a gente tem que ter três coisas, Berg. Pessoas, processos e produto. Entendeu? A gente tem que ter pessoas bem treinadas. A gente tem que ter processos definidos e a gente tem que ter um produto. Quando a gente alinha isso, a gente consegue ali dominar ali, né, o que a gente quer entregar para o nosso cliente. Então, Perfeito. A chapa influencia sim. Começa com o que você tem, vai investindo. Obviamente que se você pegar uma chapa, né, de 1 polegada, 25 milímetros, e uma que é 5, a diferença vai ser na quantidade de hambúrguer e na agilidade que você solta. Entendeu? Perfeito. Então, eu acredito que chapa é mais ou menos isso, mas eu te digo que é mais simples. É mais simples. Vamos para a churrasqueira agora, que muita gente falou. E agora a gente vai ver. Agora vai ter essa comparação. O que é que tem de benefício, o que é que tem de erro, o que é que dá para ir, o que é que não dá. Eu estou vendo pessoas, um exemplo de Baldini lá de Carpina, bomba cheia de Carpina, acho que até está aqui na live, que está usando os dois agora, tá uma febre no Nordeste, Brito, da galera, tipo, o cara tem um trailer ou tem uma loja, e daí para chamar a atenção, ele cria um hambúrguer na churrasqueira. Bota lá na frente, na calçada, o pau quebrando ali, e assim, tá viralizando, tá vendendo muito, né? E assim, o cara na chapa ele tem smash, tem hambúrguer de 100 gramas, ele vai pra churrasqueira, coloca lá, faz uma parrilhada lá na frente e chama a atenção da galera, né? Aquilo ali, o fogo ali e tal. Então, assim, surreal. Então, justamente já começando sobre churrasqueira. O ideal para churrasqueira, pela pesquisa que eu fiz, seria burger alto ou defumado, ou o que é que tu pensa disso? Um hambúrguer fino é complicado fazer na churrasqueira, tá? Eu comecei na churrasqueira em 2016, quando eu inaugurei o All-In. Mas antes disso, eu já fazia evento com churrasqueira, né? Uma dica bacana para quem pensa em começar é o que? É você fazer uma caixa não tão muito funda. Porque se você faz uma caixa funda, você gasta mais carvão. Entendeu? Então eu fazia uma caixa de 10. Eu colocava as toras de carvão, ele ficava com 5 e o resto era 5 centímetros o meu carvão da grelha. Então o meu hambúrguer ele passava muito rápido. Só essa aí já tá paga a live já. Entendeu? Então eu economizava carvão nisso. Só que, por exemplo, eu falei, cara, como é que eu faço para eu agilizar? Porque eu trabalhava em feira gastronômica. Em feira gastronômica é da meio-dia até as 2 no máximo. Você tem que conseguir vender o máximo de hambúrguer nesse tempo, porque depois já era. Então, eu tinha uma churrasqueira de 1,5 metro que cabia 60 hambúrguer. E aí a minha caixa era de 10. Eu colocava ali carvão antes de começar, até formar a brasa, e do lado eu ia acrescentando mais carvão. Eu não tinha caixa de queima, eu tinha mais carvão que eu arrastava e ia alimentando. É por isso que eu falo que churrasqueira é um nível muito acima. É bicho de 7 cabeças? Não é, mas tem que ter um processo, porque uma vez que você perde o time do fogo, para você formar a brasa de novo, meu irmão,
você já perdeu todo o rolê. Então, assim, quando eu comecei lá em 2013, 2014 a fazer evento com churrasqueira, eu tive essa sacada, obviamente, né, aprendendo com outras pessoas, e eu falei, cara, precisa ser uma caixa menor, porque a brasa precisa estar mais perto. E aí eu fazia hambúrguer ali ao ponto ali em 3 minutos, Real. entendeu? O mesmo time que a chapa, por exemplo, Olha porque o era que o André falou, colado. faz muito sentido do que o pessoal está fazendo aqui. Ó. Churrasqueira só faz sentido se tiver à vista do cliente. Entregar sabor e experiência. Só sabor não vale a pena a mão de obra difícil. Aí, galera, dica de milhões. Cara, eu Sobre vou algo. falar para você, Alberg, Fala. é uma parada difícil. O André tá aí, o André tá com churrasqueira até hoje. Cara, armazenagem de carvão é uma parada difícil, porque se acabou o carvão, acabou, irmão. Só se você tiver uma chapa lá do lado para continuar o rolê. Mas como é à vista, o cliente ele quer ver a parada sendo feita ali, entendeu? É mesmo, churrasqueira? É mesmo? É mesmo? Ou é só que tá Exato. falando, né? E o sabor, cara, é muito mais uma questão de. Tem um sabor? Tem. Mas é muito mais uma questão ligada junto com o visual do que você está vendo, do Entendi. que realmente o cliente falar: meu Deus, esse sabor aqui é diferente. Mano, o cara não tem. A maioria dos clientes não tem essa habilidade, irmão. É, Ele vai verdade. falar: nossa, é gostoso, é diferente. Mas ele não vai falar: nossa, é por causa da churrasqueira. Eu tinha essa mentalidade. Por quê? Porque quando a gente saiu da churrasqueira e foi para a chapa, eu falei: já era, a gente vai perder todos os clientes. Ninguém mais vai querer comer o hambúrguer no all-in. Ninguém mais vai querer comer um hambúrguer feito na chapa. Entendeu? Então, assim, é o que o André falou, muitos clientes não conseguem enxergar ou não conseguem perceber essa diferença. Mas há diferença? Há, mas não consegue. Agora, Mas se ele se vê, ele já era, né? vê, meu irmão, acabou. Ele vai morder e vai falar, nossa, não, esse Tá hambúrguer não é explicado. bom. É. Agora, se ele vê feito na chapa e não é mais na churrasqueira, ele vai falar, nossa, mudou, hein? Mudou a carne, mudou o pão, entendeu? Por quê? Porque ele tá vendo, entendeu? Surreal. Então é... Mas assim, churrasqueira é muito massa, mas não é qualquer pessoa. Vou dar um exemplo aqui, tá? Para resumir. Pizza. Existe pizzaiolo que sabe fornear a lenha, que tem que acender ali 1 hora antes, e existe agora o forno-esteira, que você faz a pizza, coloca, sai do outro lado em 1 minuto e 30, sem que o cara precisa fornear. Ou seja, um cara que faz hambúrguer na churrasqueira seria a mesma parada, mano. É. Ele tem que ficar ali, entendeu? Manuseando, olhando. A coloração muda um pouco da chapa para o broiler, ou da chapa para a churrasqueira, a coloração do hambúrguer, quando vai subindo o ponto ali de cocção. Porque eu não. Tem galera que ensina a fazer hambúrguer por tempo, né? E eu fico imaginando. Imagina só, uma chapa, entra 15 hambúrguer e o cara fala: ah, é que bem passado é 8 minutos. Ao ponto é 3 de cada lado. E mal passado é 2,5. Imagina o cara tentando colocar ali o tempo de cada hambúrguer. Não dá, pai. Então 10 você tem que cronômetros. aprender realmente ali o timing da cocção, como que você está fazendo, temperatura, né? Como é que está uma temperatura em determinado lugar. Se foi dois andares, se coloca para descansar, enfim. É uma arte É. fazer hambúrguer na churrasqueira. Eu sei que não é uma regra, tá? Mas muita gente pergunta e existe um meio que vamos chamar de um parâmetro no mercado para que só vale a pena você usar a churrasqueira se o burger for alto. Por quê? É isso mesmo? O que é que tu entende disso aí? O que é que tu pode falar Porque sobre assim, isso? um hambúrguer fino na churrasqueira ele quebra muito fácil, Berg, a não ser que seja um hambúrguer congelado. Por exemplo, na minha, eu usava uma grelha que ela parecia uma chapa, mas era grelha, para facilitar a pegada. Cara, não tem como você colocar um hambúrguer fino, ele vai grudar, ele vai quebrar, você não vai conseguir arrastar. Então você precisa ter mais carne, digamos assim, né?
para você poder fazer na churrasqueira. Porque senão você não consegue trabalhar, você não consegue jogar para um lado para o outro, tira, joga para lá, traz o outro, pega, põe o queijo, arrasta. Você fazer isso com um hambúrguer fino, ele vai quebrar, ele não vai aguentar. É, Entendeu? verdade. Entendi. Ô Brito, sobre o hambúrguer defumado, você acha que só vale a pena você trabalhar, porque é um trabalho antes, né? Você defuma lá no pizza, usa alguma coisa. Só vale a pena finalizar se for na churrasqueira ou na chapa de boa? Dá para finalizar na chapa também. Como que eu fazia no all-in? A gente já tirava o hambúrguer no ponto. A gente só aquecia. E Entendi. aí a gente tinha um aquecedor que era a vapor, aonde o nosso hambúrguer ficava embalado a vácuo, já no ponto. Quando a gente tirava do vácuo, ele já estava quente. A gente só colocava ali na churrasqueira, colocava o queijo, molho barbecue, cebola crisp. Uhum. Saquei. Entendeu? E Então, vai. assim, eu não fazia uma pré-defumação para finalizar o ponto dele na churrasqueira, entendeu? Entendi. Não, ele já Entendi. estava no ponto, percentual bom de gordura, 30%. Só E esquentava. aí, olha só que massa. Agora que entra. O hambúrguer, para fazer defumado, quanto mais gelado ele tiver, ele pode estar até quase congelado, é melhor. Vai botar no pizza, Por quê? você tá falando? Isso, por causa do pitch. Porque o que acontece? Porque quando eu tenho um hambúrguer gelado, muito gelado, a fumaça penetra melhor. Entendeu? E aí vai pegando o sabor e não perde tanta gordura. Entendi. Entendeu? Ao longo ali do processo de 45 minutos, 1 hora a 120 graus, 110 graus, enfim. Entendeu? Para você tirar um hambúrguer ali interno, 57 graus interno, que ele vai estar ali, tipo assim, indo ao ponto. E aí você finaliza, só dá um toquezinho na churrasqueira. Era assim que a gente fazia no all-in. Entendi. Perfeito. Surreal. Agora bora pra broiler. Massa. Vamos pra broiler. Agora você vai falar de um equipamento que eu não gosto. Não é só tu, É, não. Tem é alguém que usa meu, aqui, tá? ó. Isso é É? meu. É Não, o é teu Brito. e viu a galera. Eu não gosto. Por quê? Pra mim, tipo, meio que não fede nem cheira, saca? Ele não é chapa e não é churrasqueira, irmão. Eu nem sabia que você não gostava. Eu falei assim, cara, eu vou falar o que eu acho do equipamento. Ele, pra mim, ele não tá nem como chapa, nem como churrasqueira, irmão. Ah, mas eu quero a marquinha, então faz na churrasqueira, pô. Agora, se você quer ser Nutella, tu faz no broiler. Não, e Beleza, pior então. assim, ó. Peraí, não escracha tanto assim, não. Mas assim. Não, eu tô, Não, tô eu tô brincando. brincando. Não, Mas assim, não. vamos lá, o broiler. A churrasqueira, Berg, o André tá aí. Quando você vai pegar, a gordura tá pingando, e quando ela pinga No na carvão, cinza. Na vamos cinza. dizer. Na E cinza. muitas vezes não levanta fogo. Muitas vezes não levanta fogo se tiver cinza. O broiler, meu irmão, eu já me queimei umas 3 vezes, por isso que eu não gosto daquilo, velho. Eu vou pegar o bicho, ele vai arrastando pra frente. Quando ele tá lá no final, eu consigo pegar, aí cai a gordura e lambe aqui meu braço aqui, queima tudo aqui, ó. Não sei se já aconteceu isso com alguém aqui. Então assim, velho, é bacana? É bacana, tá? Eu não gosto, mas é uma opinião minha. É bacana. Só que ele corre muito mais risco do que a churrasqueira, velho. Olha o André aí, ó. Bruno é churrasqueira de criança. Olha lá, olha lá. Então, assim, eu acho perigoso aquela parada. Entendeu? Eu acho perigoso. Por quê? Porque por mais que tenha canaleta ali, o defletor, que não deixa a gordura pingar direto na chama, cara, levanta muito a labareda aquela parada, irmão. Entendeu? Eu já vi gente jogando manteiga para levantar mais labareda ainda. Eu não sei que circo foi esse. Mas enfim. Brito, Então, mas eu quero broiler. Compra, velho. Entendeu? Compra e usa. por que é que eu Isso é vejo uma o pessoal opinião falando. minha, não é uma regra. Não, então, sobre o que é que o cara consegue, né? Por exemplo, ó, o cara deu a ideia aqui, ó, Sandubaria 071, trabalho com página no meu trailer. Mas no ponto fixo não dá para ter carvão.
Então, às vezes, é uma identidade do cara usar a exemplo do Burger King, né? Que eles falam que, pô, meu nosso hambúrguer eles falam que é, não sei se é brasa, eles usam um termo lá que, tipo, por ser broiler, vale a pena, né? Não, o André não para de brincar, né? Não, o Mas André assim, foi. não, o cara quer ter um pouquinho de defumado ali, quer arriscar ter a parada da marquinha, controle de tempo e temperatura, queira ou não, o cara consegue também, né? Como você falou lá em relação à chapa, aí tu tá ali entre o meio termo, então é uma parada que tu não tem tanto sabor quanto a churrasqueira, quanto a parrilha, mas também tu consegue ter o controle da temperatura. Consegue, O broiler você consegue. consegue, né? Ter Não, essa você parada, né? consegue fazer uma parada massa, né? No broiler, por exemplo, você consegue. Eu tenho no meu cardápio uma. Tem gente que tem, né? Uma salada. E aí vai frango. O cara consegue passar um frango ali no broiler também, fica massa. O cara consegue fazer um bacon um pouco mais grosso, né? Que não tem tanta gordura também, que faz as marquinhas, fica massa, porque eu já fiz isso. Consegue trazer ali meio que um pouco ali, como se fosse uma identidade da churrasqueira. Consegue, né? Fazer ali o quadriculado, enfim, fica mais bonito, mas uma vez que você coloca o queijo em cima, ele some, né? Então, Uhum, tipo, visualmente, muitas vezes não vai aparecer isso. Mas você perfeito. consegue trazer uma característica se é mostrar para o cliente. Né? Se Entendi. é falar, não, eu faço no broiler. Nossa, olha, eu faço na broiler porque eu acho massa. Eu acho que o cara deve seguir se essa é a mentalidade dele, né? Perfeito. Mas se o cara falar para mim, Brito, cara, eu só tenho uma opção. Eu começo com churrasqueira, com broiler ou com chapa. Chapa. E se for para continuar, o cara que tá com chapa hoje, inventa a moda, fica. Cara, só se aonde ele mora ainda não chegou. Entendeu? Ok. Eu acho Única que, por opção. exemplo, por que eu mudei da churrasqueira para chapa? Quando eu mudei a loja do Itaim na pandemia. A gente tinha uma loja de 270 metros quadrados. A gente tinha espaço para carvão, enfim, era muito, sabe? Tinha espaço para cada coisa. Quando a gente foi para uma que 50 metros quadrados era produção, estoque, escritório, vestiário, e 50 metros era já a cozinha e o salão, meu irmão, não tinha como, pô. Eu não ia É, ficar armazenando 3 sacos de carvão, 2 sacos de carvão. Dá muita dor de cabeça ter que ficar comprando, entendeu? entendi. Então, eu falei, vamos mudar. Mesmo que a galera. E detalhe, quando a gente mudou de local, estava na pandemia. Então, o cliente ele não ia na loja. Então, a gente fez essa mudança justamente nessa sequência. Perfeito. Entrou pandemia, tiramos a churrasqueira, enxugamos os custos, mão de obra, né? Não precisava de um churrasqueiro ali treinado e tal, apesar que a gente já tinha. E aí a gente começou a enxugar ali um pouco ali nessa questão sabe, de ter muito trabalho. Suja muito, velho. Entendeu? Cara, tem que ter um cuidado. E como a gente Perfeito. fez as paradas certinha, é, bombeiro, alvará, o cara chegou para mim e falou: você tem que ter um estoque só para guardar teu carvão, irmão. Não dá para ficar do lado da churrasqueira. Não pode. Entendeu? Mas tem fulano que coloca. Beleza. Como a gente estava no Itaim Bibi, Rua João Cachoeira, onde passava todo mundo, a gente tinha que fazer certinho. E aí a gente fez certinho do jeito que mandava todas as normas. Perfeito. Então, a gente já tá, vamos correr para finalizar aqui agora. Acho que é muito importante todas as informações que está passando. Eu vi muita gente pedindo para deixar essa live salva. Eu vou tentar aqui no final dar deixar na salva aqui, colocar no feed. E qual é o interessante de tudo, mano? Eu Só acho uma que. coisa aqui, ó. Pode O André falar. falou aqui rapidinho, Berg. Muita Tá. gente começa na broiler e finaliza na chapa para derreter o queijo. Funciona também. Por quê? Para não sujar tanto, porque é um saco limpar a broiler. É. Entendeu? E É, cara, é lava para tudo. isso. O cara só faz a carne, joga na chapa, derrete o queijo e manda bala. E já era. E assim, ó, o que é que todo mundo aí precisa pegar?
foi passado um monte de informação aqui. Ninguém está ditando regra de nada. A Não. gente passou nosso ponto de vista, nossas experiências. Eu tive hamburgueria e a primeira nossa era churrasqueira, né? E assim, eu não sabia nem que existia, e eu passei pelos três, tá? Eu não sabia nem que existia parrilha. A gente usava aquela churrasqueira de condomínio mesmo, mais fundo do que tudo no mundo. A gente parava a operação no meio da noite para poder trocar o carvão. Então, tipo, o carvão esfriava, joga carvão, o ventilador em cima para poder pegar. Então, pô, era uma loucura aquilo ali. E daí depois a gente viu, mano, a gente vai precisar abrir mais lojas, não vai ter como replicar. Aí tá vendo o trabalho que dá com o carvão. Vamos para broiler. Então a gente foi para broiler. E aí a gente teve a mesma sensação que tu tivesse, assim, ó, nem a uma nem a outra essa tromba. Tipo, a gente tá querendo agilidade e isso aqui tá no meio do caminho, meu irmão, bora virar logo o jogo. E aí foi quando a gente foi pra chapa. Então, finalizou com chapa e hoje as lojas aqui tem, ainda usa, tem umas que usa churrasqueira, outras usa chapa. Mas assim, a principal nossa foi pra chapa, porque a gente passou pelas três, né, vendo questão de dificuldade. Então, assim, ó, analisar o que é que você quer para o seu negócio, qual é o seu momento, qual é a sua disponibilidade, quem é seu público, analisar tudo que foi falado e dizer assim, ó, realmente não faz sentido mudar. Faz sentido mudar se eu fizer isso, isso e isso. Então, assim, ó, pegar o máximo de informação e não chegar pra gente e, ó, eu devo fazer como? Eu devo mudar para quê? Eu quero dizer, mano, quem mais conhece o seu negócio, ou quem deveria, pelo menos, conhecer mais do seu negócio é você. A gente está aqui para te passar o máximo de informação possível, onde você vai refletir, vai olhar para dentro do seu negócio e dizer assim, ó, não faz sentido mudar. Não faz sentido mudar. Não, vale a pena trocar. Se eu trocar, eu vou ter que fazer isso, isso e isso. Então, assim, ó, o nosso papel aqui é te passar o máximo de informação possível e o teu é de, pelo menos, pensar para dentro da tua operação, quem mais conhece ou deveria era você e aplicar aí aquilo que foi aprendido. Fechou, papai? Exato. É isso mesmo? Boa, isso aí, papai, isso aí. Então, perfeito aí. Eu vou deixar a caixinha lá, onde já estourou o tempo. Eu vou estar respondendo depois lá no Instagram da galera. Queria agradecer demais a presença. A gente bateu um pico surreal aqui, do começo até o fim. Pressão e agradecer aí, mano. Dá tuas palavras no final. Agradeço demais pela parceria, por tudo que tu tem feito aí pelo movimento, né, desde o início até agora. E para nós do quarteiro aqui é uma honra ter você como parceiro, tá lado a lado aí, a gente se bate muito em questão de propósito e vamos para cima. É isso aí, massa. Não, eu quero agradecer pela oportunidade também de bater esse papo. O André falou, vai lançar um pudim na broiler. Cara, broiler não, mas já fiz um pudim com leite defumado, olha só. Então, ó, é quase ali, mas no broiler não dá não. Só respondendo o irmão aqui, chapa elétrica presta? Gente, presta atenção nos equipamentos. Quando você pega um equipamento a gás e um outro equipamento elétrico que tem os mesmos componentes, eles vão ser iguais. A única coisa que vai mudar vai ser só se é elétrico ou se é a gás. Ponto. Vai ser a mesma eficiência. E, te digo mais, elétrico vai ter uma recuperação maior e mais rápida. Então, o que você não pode comparar é uma chapa a gás potente com uma chapa elétrica, sabe, básica ali. Aí não dá para comparar. Mas quando você pega o mesmo equipamento, os mesmos componentes, a mesma potência, só o que muda uma é a gás e outra é elétrica, é a mesma parada. Beleza? Gente, muito obrigado aí de coração mesmo. Andrezão, preciso comer um hambúrguer aí. E é o seguinte, quero saber, quarteira Experience vai ser brabo demais. E outra, quarteira em São Paulo, meu irmão, só segura porque vai ser pipoco, viu? Já. Tamo junto, pai. Tamo junto. Britão, vai saindo aí. Quem quiser sair também, eu vou ficar aqui um pouquinho. A galera tá ficando. Quem quiser ficar, a gente vai ficando por aqui e vamos trocando ideia. Acompanhar. Fechou? Aqui, viu? Valeu. Tamo junto. Deus abençoe.